E aí, bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a toda a organização por todo o trabalho aqui, muito legal. A GoFercon, muito interessante. É minha primeira GoFercon. Fiquei bastante lisonjeado de ter tido a palestra aprovada. Vamos lá. Hoje o assunto é padrões de concorrência. Concorrência talvez seja o assunto principal de Go, quando a gente vai falar da linguagem, e o motivo dela ser tão famosa e tão conhecida é por causa de concorrência, tá? Começar com alguns disclaimers. Essa palestra ela é muito baseada no material que foi feito do André Becquet. Eu não lembro o nome dele realmente, a gente começa a guardar os arrobas, né? Então, é o arroba André Becquet, lá de BH também. E ela foi baseada nos meus estudos em cima do material dele, e inclusive eu tenho isso daqui no repositório. A ideia hoje, eu vou começar a mostrar os padrões, assim como a gente tem ali padrões de projeto, eu vou mostrar padrões que são desenvolvidos em cima de concorrência, tá? E a ideia hoje é falar sobre o padrão de concorrência, mas com a filosofia Go. E é isso que é o diferente. Eu não vou falar sobre mutex, eu não vou falar sobre o pacote sync, eu não quero falar sobre aquilo, sobre a concorrência no sentido de serialização. A gente vai falar sobre processos trocando mensagem e o modelo CSP. Tá? Não vou colocar toda uma teoria, não se preocupe. Na verdade, o que eu vou apresentar aqui eu vou trazer um pouquinho de código só para contextualizar, vou mostrar como que é aplicado aquilo na prática, cada um dos padrões, e por fim uma animação representando cada um dos padrões. Espero que seja didática. Vamos lá. O conteúdo de hoje, eu tenho um Olá Mundo para a gente começar, depois eu vou falar sobre o primeiro padrão, que é geradores, eu vou falar sobre trabalhador ou worker, a gente vai falar sobre grupo de trabalhadores, ou, de acordo com a minha esposa, a piscina de marmotinhas. Eu vou falar sobre pipelines. A gente vai ter um pouquinho de fan-in, fan-out, janela deslizante, processamento em lote, sistema de ticket. Nossa, é muito conteúdo, né? Mas vamos lá. Sobre mim, eu, até sexta-feira, eu era engenheiro de YAML. Como a coisa disse, às vezes me colocam no YouTube, eu tenho um canal, botaram Cássio no YouTube, por causa do meu sobrenome. Na maior parte do tempo, eu escrevo coisas no GitHub, eu tenho bastante material lá, tenho livro, quem tiver interesse sobre aprender Vim, tem vimbook.site, acessa lá. E todo esse material que eu vou apresentar hoje, ele já está disponível, github.com/Cássio Botaro /concorrência Go. O link para os slides você consegue nesse repositório também, já tem lá encurtado o link, tá? Deixa eu deixar, acho que a galera pode dar uma olhada, Cássio Botaro Concorrência Go, procura lá. Vamos começar pelo Olá Mundo, né? O que é um Olá Mundo no mundo de concorrência? É a gente subir uma gorrotinha, né? Então, como que isso é feito em Go? É a maneira mais simples de todas, tá? A gente só precisa colocar aquele prefixo Go antes de uma determinada função. Aqui eu estou fazendo uma função anônima, só que aí, já para, como eu disse, como eu vou nesse sentido mais de o modelo CSP, aqui eu já estou lidando com um canal. Canal é uma estrutura primitiva do Go, que me permite comunicar entre processos ou entre Go rotinas. No caso aqui eu tenho uma Go rotina principal e eu tenho uma segunda Go rotina. Como é que é isso? Vamos ver isso na prática. E aqui começam as animações. Eu tenho a minha Go rotina principal, o meu programa principal, no momento que eu dou um Go Run, é isso aqui que vai acontecer. Ele vai criar um canal. Eu tenho a minha Go rotina produz um valor, que é uma string Olá Mundo, que é enviado através do canal para o meu programa principal, que por sua vez, ele escreve na tela o Olá Mundo. O meu programa principal, se vocês viram no código aqui atrás, ele aguarda até que uma mensagem seja enviada para o canal. Então, o programa fica literalmente esperando, ele não faz nada, ele inclusive não acaba, enquanto não chega algo por dentro do meu canal. Beleza, esse é o nosso Olá Mundo, já está todo mundo introduzido ao mundo de concorrência, a gente já sabe que já tem coisas acontecendo ao mesmo tempo. Vamos falar então do primeiro padrão, realmente efetivo, que são geradores. Geradores, a ideia eu vou encapsular um canal, tá? O que vai ser devolvido para quem chamar essa função geradora vai ser um canal por onde eu vou produzir valores. Então, não foquem muito no código, tá? O código está todo disponível depois, mas a ideia eu vou ter uma Go rotina, essa Go rotina vai produzir valores, esses valores vão ser enviados através de um canal para uma outra Go rotina que pode ser
a Go rotina principal. Então, uma coisa interessante daqui é o close. Repara que eu estou gerando valores ali no for, e no momento que eu termino de gerar os valores, eu tenho um close que é para avisar, esse canal agora, eu fecho o canal para informar para quem estava lendo que acabou. E aí ele pode continuar dali. Isso evita condições de corrida e outros mecanismos, outros problemas que normalmente a gente tem em concorrência. Então, aqui eu tenho geradores, aqui é o meu main, eu tenho uma sequência de valores e eu simplesmente faço um for, e sim, um canal pode ser iterado utilizando o for do Go. Como que é isso na prática? Eu tenho aqui a minha função principal, um gerador, ela produz valores, envia através do canal para a minha função principal, e repara que quando a minha função principal está processando o valor, o meu gerador já gerou o próximo valor, e ele vai continuar fazendo isso indefinidamente até eu acabar de escrever todos os valores que tem naquela rotina. Agora, um que talvez seja mais conhecido é o trabalhador. Diferente do gerador que produz valores, o trabalhador ele recebe valores. Tá? Então, quem já viu o publish, subscribe, coisa assim, já começou a ter uma noção aí e entender. O trabalhador ele tem um canal de entrada por onde ele vai receber valores e a ideia é que ele processe aquele valor. Tá? Então, eu vou ter, novamente, uma série de valores. Os exemplos são muito de valores inteiros, passando e tal, mas é só por uma questão de ser didático, tá? Mas entendam o que está acontecendo. E, por fim, novamente, repara que aqui eu estou fazendo close para avisar para o trabalhador, eu acabei. E aí eu posso ir lá e desligar o trabalhador, eu não preciso mais do trabalhador, porque agora aquele canal já está fechado, eu não vou enviar mais nada. Como é que é isso na prática, então? Novamente, minha rotina principal, eu tenho o meu trabalhador, a minha rotina principal produziu valores, envia para o meu trabalhador, ele processa e assim vai. Detalhe, eu poderia juntar, eu poderia pegar um gerador, ligar no trabalhador e assim um produz, o outro consome. Agora a piscina de marmotinhas, adorei a tradução dela, inclusive. O grupo de trabalhadores, aqui eu omiti partes do código, assim, o cabeçalho ou coisas do tipo, mas não se preocupem, tem tudo lá no repositório. Mas a ideia eu vou sincronizar todos os meus trabalhadores, tá? Eu vou lançar uma piscina de marmotinhas, aquela que estiver ociosa vai pegar um trabalho, todas elas compartilham o mesmo canal de entrada e eles vão jogar para o mesmo canal de saída. Vamos ver isso então na prática? Eu tenho aqui a minha rotina principal, aqui eu usei como exemplo um gerador, a minha piscina de marmotinhas. Então, o que acontece? O meu gerador produz um valor, ele manda para meu grupo de trabalhadores. Todos os três estão ociosos, qualquer um pode pegar aquele trabalho. O primeiro pegou, essa engrenagem significa que ele está trabalhando, tá? Veio o segundo valor, um outro marmota pegou, o primeiro já terminou de processar, repara que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, a segunda marmota pegou o valor, a primeira terminou de processar e já tem um gerador gerando valores novos. A terceira marmota pegou o terceiro valor gerado, o segundo valor, que é o primeiro valor, ele acaba de ser enviado para o canal, para a rotina principal, e a minha segunda marmota acabou de processar o valor. Então, com isso, eu vou enviar o primeiro, enviar o segundo, e por fim eu envio o terceiro. Reparem que eu tenho, quem tiver ocioso vai acabar pegando o trabalho. Um outro padrão que a gente tem, pipeline. A ideia de pipeline é parecido com as pipelines que a gente vê, CI, coisas assim. Eu vou ter, ou até no Linux, né, quando a gente faz uma linha de comando, faz a pipe. A ideia é que eu tenho várias funções, elas vão trabalhar processando algum valor de forma assíncrona, importante lembrar, e eu tenho um canal de entrada, um canal de saída dessas pipelines. Então, o que eu vou ter entra um valor, ele aplica algum tipo de transformação e joga do outro lado. Com isso, eu consigo aninhar as minhas pipelines. Por exemplo, aqui eu estou aninhando, eu pego uma sequência de valores, eu aplico isso numa função de dobro, que é um canal ali, eu vou receber valores, eu aplico o dobro, o resultado disso, que vai ser um canal de saída, vai ser ligado no outro dobro, então eu estou aplicando o dobro do dobro, e aquilo, por fim, eu itero e exibo o resultado. Parece complexo? Vamos ver na prática, então, novamente com as animações. O meu gerador produziu o valor 1. Esse valor, ele é enviado pelo canal até a pipeline. Essa pipeline, o que ela vai fazer? Ela vai processar. Reparem que um novo valor chegou, então agora eu tenho um valor novo no gerador, eu acabei de passar na pipeline e processar aquele valor que eu tinha. Continuei. O meu gerador transmitiu através do canal o 2 para a minha pipeline.
A pipeline que estava aqui mandou o 2 para frente, para a segunda pipeline. Essa segunda pipeline, ela processou, então agora ela gerou o valor 4. A primeira pipeline pegou o primeiro valor que já tinha sido produzido, processou e já transformou. O 3 já foi criado aqui. Então, vocês estão vendo que eu tenho tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E essa é a magia da concorrência. Reparem que a maior parte dos códigos, mesmo eu omitindo as coisas, eu não estou utilizando essas coisas que a gente costuma utilizar, mutex, semáforo, coisas assim, porque eu consigo fazer isso utilizando os canais. O canal é um elemento muito poderoso em Go. Recomendo muito quem tiver interesse em estudar sobre canais, vejam a palestra da Kivia. Se vocês procurarem Kivia Channels no YouTube, vocês vão achar. Eu não lembro sobre o nome dela agora, mas é a melhor palestra que eu já vi sobre o assunto. E uma outra recomendação, quem começou a gostar, olhou, viu, nossa, palestra foi interessante, tem um livro que chama Concurrence in Go, Tools in alguma coisa, da Catherine, nossa, o sobrenome dela é difícil. Mas a Catherine, esse livro, se você procurar Concurrence in Go, provavelmente é o primeiro da busca. Esse livro é muito interessante, ele explica como funciona o scheduler em Go, como que o Go faz essa troca de rotinas, como que ele vai fazer e como que a Go rotina é diferente de threads, que é diferente de processo. Enfim, é um assunto mais aprofundado, vamos voltar para cá. Que nem eu estava dizendo, eu tenho sempre meu gerador produzindo valores e ele passa pelas pipelines, os valores chegam até a minha função principal. Poderia ser um trabalhador ali no final, tá? Eu optei por colocar na função principal. O próximo padrão é funning, ou como eu costumo brincar, o funil, porque eu pego várias entradas e jogo numa mesma saída. Mas como que eu faço isso em termos de código? A mágica disso tudo é eu ter Go rotinas. Go rotinas são muito baratas, vamos utilizá-los. Então eu lanço uma série de Go rotinas que vão fazer essa ligação da minha entrada com a minha saída. Eu vou ter uma única saída, essa saída é exposta, eu encapsulo ela e devolvo ela, tá? Se vocês olharem a função que está feita, eu encapsulo, devolvo somente o canal, eu lanço uma Go rotina para cada uma das entradas que eu leio, coordeno elas como se fosse um grupo de trabalhadores, só que no caso aqui para fazer a entrada, e aí o que eu faço toda vez que chegar algo novo da entrada, eu jogo para a saída, tá? Daqueles diversos canais. E aí, na minha função principal, o que eu vou ter é uma funning que vai agrupar uma série de, por exemplo, ali eu tenho uma série de sequência de números, ou seja, eu tenho vários canais e eu quero ter um único resultado. Vamos para a animação, que eu acho que vai ficar mais fácil de entender como é que vai ser esse funil. Reparem que eu tenho 3 geradores e aqui vai um primeiro detalhe, não tem uma ordem aqui, tá? O funning eu tenho várias entradas, eu vou jogar na minha saída. Reparem que o primeiro valor que chega é o 21. Eu tinha 3 canais, mas não peguei do primeiro, eu peguei do último aqui. Esse valor de quem está enviando para o canal, aqui no caso eu estou enviando para o principal, mas tudo bem. E a função principal processa. No momento que ela processa, o canal normalmente ele fica bloqueado enquanto não chegar mais nada, enquanto ninguém consumir aquele valor. Nesse caso, a partir do momento que eu consumir aquele valor, um novo valor pode ser colocado naquele canal para ser enviado. Então, repare que agora foi o 1. Então, assim, eu posso de diversos canais mandar na minha saída. Tá? O fanout, ele é um pouco do contrário do funning. Se o funning é um funil, várias entradas para uma saída, o fanout eu tenho uma única entrada para várias saídas. Muitas pessoas conhecem isso como broadcast. É a ideia de eu chegar e eu quero mandar uma mensagem, eu quero mandar algum dado, de forma que todo mundo vai receber aquela mensagem. Então a ideia é essa, tá? Eu vou ter aqui uma rotina de publicação. Esse código de publicação é até legal, porque ele tem uma coisa ali por dentro, ele tem um tempo de 1 segundo. Como os canais eles bloqueiam, o que eu faço aqui tenta publicar. Se não conseguir dentro de 1 segundo, nesse caso aqui ele descarta a mensagem. Ele vai falar, eu não consegui publicar. Só que o que eu vou fazer aqui, eu agrupo
uma série de saídas, eu sempre faço essa ligação da entrada e saída. Quando eu publicar no meu canal de entrada, ele vai duplicar aquilo em cada um dos canais de saída, tá? É diferente ele não vai mandar para um e quem pegar, pegou. Não, ele vai mandar o mesmo valor para todo mundo, tá? Então, aqui seria o equivalente do meu programa principal, que ele tem 2 trabalhadores que ficam esperando, tá, a publicação de algo. Eu tenho um canal de entrada por onde eu vou mandar, e aí eu faço fan out. Repara que eu tenho o meu canal de entrada, é minha sequência de números de 1 a 10, que vai ser mandado na saída 1 e na saída 2. Como que vai ser isso? Então, eu tenho aqui um gerador, o fan out, 2 trabalhadores. O meu gerador gerou o valor 1, tá? Lembrando que os valores numéricos aqui é só por questão didática, novamente é bom ressaltar. Gerei o valor 1, ele passou isso num canal e mandou para o meu fan out. O meu fan out chegou e falou, preciso publicar aquilo para todo mundo. Então, ele vai fazer o quê? Publicar aquilo para o trabalhador 1 e para o trabalhador 2, que por sua vez processou 1 e processou 1. Reparem que agora o 2 já está lá para ele mandar de novo para o canal e já tem um 3 aqui, que é sempre lembrando, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso foi o mais difícil, talvez. Como é que explica que está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Agora, mais um padrão, tá? Esse padrão chama-se janela deslizante. Esses 2 últimos padrões, eles talvez sejam... esses 3 últimos padrões agora, eles sejam um pouco mais complexos, tá? Um pouco mais complexos. Só que aí eu vou tentar, novamente, eu vou botar as animações para a gente entender e eu vou explicar o porquê. O janela deslizante, o código ele é um pouco mais complexo e eu uso alguns recursos. Por exemplo, vocês estão vendo ali uma questão que eu chamei de buffer. A ideia do buffer é um buffer, é alguém que está ali no meio que eu vou segurando. Por que uma janela deslizante? Tá? Vamos supor que quem está consumindo aqueles meus dados é lento, ele demora. E o meu escritor é muito rápido, mas eu não quero parar. Eu quero que ele continue escrevendo. Eu não quero diminuir a minha velocidade de escrita. O que eu vou fazer? Eu gero um buffer. E aí, a ideia principal dessa janela deslizante é para parecer uma janela mesmo. Eu vou enchendo a minha janela de valores, só que no momento que ela estiver cheia, eu desloco. Reparem que os dados, eles vão ficar sempre em ordem. Na hora de consumir, eu sempre consumo o da ponta, e até por isso eu estou usando aqui uma lista duplamente encadeada. Não sei se vocês sabiam, o Go tem isso implementado na própria linguagem, está no container. Se vocês pegarem o container list, é um pacote da própria linguagem, da própria biblioteca padrão do Go, ele tem. E a ideia aqui é o seguinte, quando eu faço uma seleção, se a minha saída for lida, ele tira da frente. Ele tira o primeiro elemento. Se não, tá? O que eu vou fazer? Significa que ele recebeu uma entrada. Recebeu uma entrada, o que eu faço? Verifico se a entrada é válida. Se o buffer já estiver cheio, eu tiro da ponta. Então, eu vou descartando ao longo do tempo os meus valores, tá? Como é que isso vai ser na prática, então? Que nem eu falei, eu tenho uma sequência de números que vai ser colocadas, um leitor que vai ser lento. E como esse leitor é lento, você vai ver que não vai dar tempo dele ler tudo. Então, ele vai descartando alguns valores. Como que vai ser isso? Eu tenho o meu gerador, ele produz valores. Ele gerou o primeiro valor. Aquilo é colocado num buffer, tá? Então, repara que essa é a minha janela deslizante. Eu coloquei isso no meu buffer. Veio o segundo valor. O trabalhador ainda está parado. Vocês estão vendo que o trabalhador é lento, ele demora. Ele ainda não leu nada. Então, gerei o primeiro, ele colocou ali. Gerei o segundo, ele ainda não consumiu. Gerei o terceiro, ele ainda não consumiu. Gerei um quarto valor, ele jogou um fora, deslocou 2, deslocou 3, por isso deslizante. Eu deslizei para o lado e coloquei o 4. Então, aquele 1 foi perdido. Nesse momento, o meu trabalhador lê e processa. Reparem que ele leu na mesma ordem que entrou. Ele ainda pegou o primeiro que entrou. Mas eu sempre coloco no final. Então, agora, na hora que vem o 5, eu faço a mesma coisa, eu deslizo e coloco no final. E assim vai. Assim a gente vai indefinidamente, descartando alguns valores. Processamento em lote. O processamento em lote é bem parecido, a gente vai usar a mesma questão de buffer, mas aí talvez uma diferença aqui agora, que no outro a gente ia descartando, a gente ia fazer a janela deslizante e ia descartando. O processamento em lote, ele vai fazer o quê?
Quando ele lê um valor da entrada, ele verifica se é um valor zero. O valor zero é simplesmente uma flag para eu falar, ó, pode parar, tá? Isso aqui no código é só para falar, ó, para, já, tipo... E toda vez que ele leu a entrada, ele joga aquilo no buffer, e aí ele verifica, eu devo descarregar o buffer está cheio. Então, vocês imaginam que eu estou recebendo um monte de coisa e eu tenho que mandar e-mail. Só que se eu ficar mandando um e-mail cada hora, é custoso. Ou até, às vezes, gravar. Vamos supor que sua aplicação está recebendo um monte de requisição, você pode segurar aquilo e depois fazer por exemplo, o Postgre tem um recurso ótimo de gravar em lote. Você pega aquele lote inteiro e grava, sabe? Então, é muito usado nessa parte, tá? A ideia é, a minha rotina, ela fica esperando e bufferizando aquilo, ela fica segurando até o momento que ela enche e empurra. Nesse código tem uma outra coisa que é legal, que é uma descarga. Eu não achei um nome melhor para traduzir o flush, que ele tem um canal que é justamente para você enviar um sinal para essa rotina, para falar assim, ó, eu não enchi, e ela poderia ser inclusive acionada por tempo, tá? Eu não enchi todo, mas envia. Então vamos supor que está chegando, naquele horário, é um horário que não é muito usado, eu vou lá e mando. Mas aí no horário de pico, por exemplo, ele vai enchendo, à medida que ele vai enchendo, ele vai publicando aquilo, mas sempre em lote. Aqui está a questão do deve descarregar, que eu falei, ó, ele vai olhar, se deve descarregar, ele envia aquele buffer inteiro, tá? Então ele pega um array inteiro e vai mandar, e depois ele zera aquilo para mim. Ele vai zerar e começar a encher de novo o buffer. Na prática, o que eu vou fazer eu vou ter um processamento de lotes, aqui eu estou falando que eu quero de 3 em 3, na hora que eu mandar o primeiro, ok, segundo, ainda não enviou, terceiro, não enviou para a saída, na hora que eu mando os 6 ali, ele vai chegar e falar, não, já estou cheio, e aí ele vai escrever na tela, ele vai executar, né, o que tiver que executar, e aí ele pega o 6, ele pega o 7, e assim vai. A animação disso vai ficar, eu tenho um gerador, eu tenho a minha função de processamento em lote, eu mando o primeiro, eu mando o segundo, eu mando o terceiro, no momento que eu mandar o quarto, olha só, ele já encheu, na verdade no momento que eu mandei o terceiro, ele já percebeu, opa, já estou cheio, meu lote já está cheio, manda isso para processar, e repara que ele não processou o 2 ou o 3, ele processou 1, 2 e 3, os 3 ao mesmo tempo. Agora esse que por fim é o último padrão que eu tenho para apresentar. Vocês viram que foram várias, mas eles meio que se ligam. Um detalhe importante, vocês estão vendo cada padrão de forma isolada, mas todos eles podem se comunicar. Você pode, que nem eu comentei lá no começo, de você fazer entrada e saída, e você, por exemplo, ou pegar um trabalhador, pegar um gerador, ligar um no outro. Vocês viram que eu até utilizo isso em vários momentos ali, ou pegar um trabalhador, ligar numa pipeline, pegar o conceito, e que é o principal aqui também, tá? Não é nem, vocês viram que o código está um pouco, eu omiti algumas partes, porque a ideia era trazer os conceitos e trazer para vocês o entendimento, e aí vocês aplicarem isso, tá? Mas o código completo está lá também no GitHub. E o sistema de ticket, ele é um sistema... vocês já viram questão de rate limit, por exemplo? Eu tenho uma API, eu tenho um recurso, eu só posso utilizar aquele... eu só posso, por exemplo, a minha API, ela só pode receber 15 requisições, 15 é muito pouco, mas enfim, 15 requisições em 1 minuto. O que eu faço? Eu só deixo aquele recurso, então, ser acessado 15 vezes no minuto. Como que eu posso fazer isso no Go? Aqui a gente vai ver esse sistema de ticket, que ele vai servir para isso, tá? É uma implementação que é utilizada, tem uns API gateways de Go que usam esse algoritmo por baixo, tá? Vocês vão ver também na literatura a questão de bucket, se vocês já viram, eu não lembro qual é a tradução agora, mas é o conceito do balde, e é bem similar, tá? A ideia do sistema de ticket é o seguinte, eu vou explicar ele primeiro, depois eu mostro um pouquinho do código. Eu vou ter um trabalhador, mas um trabalhador, ele só pode trabalhar se ele tiver um ticket, por isso sistema de ticket. Se ele não tiver um ticket, ele não trabalha, tá? Então, esse trabalhador espera por um ticket. No momento que ele recebe um ticket, ele pode trabalhar. E como é que eu faço? Eu vou ter uma bilheteria,
como nome sugestivo, essa bilheteria, o que ela vai fazer? Ela vai gerar esses tickets. Então, vamos supor que a minha API lá só recebe 15 requisições no minuto. O que eu vou fazer? Eu vou gerar 15 tickets no minuto. Você pode ir lá, usar aqueles 15 tickets. No momento que acabar os 1 minuto, eu gero mais 15 tickets. Ah, mas chegou uma requisição, chegou uma 16ª requisição. Ele vai bater e não vai ser executado, porque ele não tem ticket para ser executado. Então, aqui vocês estão vendo que eu tenho os tickets chegando num canal de entrada, então, ou seja, a bilheteria ela vai produzir através de canais esses tickets. Eu tenho ali o meu canal de trabalho, que é onde eu vou mandar o que deve ser feito, o que deve ser processado, e aí o meu trabalhador, o que ele faz? Para cada trabalho que ele recebe, ele vai tentar pegar um ticket e executar aquilo. Se ele não conseguir receber um ticket, ele não vai processar. Na verdade, ele não vai rodar, né? Porque ele não vai passar do for. A bilheteria, que é aquela que gera tickets, reparem que todas as comunicações, vocês estão vendo que tudo aqui eu estou comunicando tudo por canal. Eu mando, entre processo e outro, através do canal. A minha bilheteria, o que ela faz? Ela vai fazer o seguinte, ela pega esse canal de tickets e fala o seguinte, ó, eu estou mandando ticket, eu vou produzir, nesse caso eles estão vendo um for, né? E ela produz indefinidamente, ela gera N tickets, no meu caso, que nem eu falei, eu poderia gerar 15 tickets, eu gero aqueles tickets, envio através do canal, para onde não sei, para quem quer consumir, no nosso caso trabalhador, e aí eu espero, esse time after espero por um tempo, antes de produzir mais tickets. Na prática, então, eu tenho rodando de forma concorrente a minha bilheteria, o meu trabalhador, a minha função principal, ela está produzindo uma série de trabalhos para serem feitos, nesse caso são 30, que é aquele exemplo que eu falei, ó, a gente envia por um canal 30 trabalhos para serem feitos, mas o meu sistema de ticket, como ele está ali, vocês estão vendo que a bilheteria só gera 10 tickets, isso garante que eu vou processar só 10 de cada vez. E como o tempo de espera é 1 segundo, a cada 1 segundo eu processo 10 trabalhos. Tá? Vamos ver isso na prática. Eu fiz com menos trabalhos, porque senão a palestra ia demorar muito, mas a ideia é o seguinte, que nem eu disse, eu tenho rodando de forma concorrente a minha bilheteria, os meus trabalhadores, eu tenho o meu programa principal com uma série de trabalhos a serem feitos, mas ele não consegue fazer, porque ele vai tentar mandar, mas o trabalhador não pode pegar, porque ele ainda não tem um ticket. A minha bilheteria gera um ticket. Ela gera ticket, nesse caso só 3, tá? Reparem que eu tenho 5 trabalhos ali para serem feitos, mas eu tenho somente 3 tickets. Então, que nem eu disse, através do canal eu mando um ticket para cada trabalhador. O trabalhador pegou um ticket. No momento que ele pega um ticket, ele pode transformar esse ticket em um trabalho a ser feito. Então, ele pegou o primeiro ticket, o outro pegou um trabalho, o outro pegou outro trabalho, o outro pegou outro trabalho, processou, terminaram os trabalhos, mas, reparem ali, eu ainda tenho 2 trabalhos a serem feitos, mas eu não posso fazer, porque eu não tenho mais tickets. Então, o que vai acontecer? Eu preciso esperar um tempo, sei lá, de 1 minuto, 1 segundo, não sei, determinado tempo, gerar novos tickets. Esses tickets são enviados para o trabalhador, esse trabalhador vai converter isso em processamento e vai executar. Concluindo, então, sobre o que eu quis apresentar, eu quis trazer padrões de concorrência numa filosofia Go, tá? Que é para tirar um pouco quem vem de outras linguagens ou está aprendendo. Aprender Go não é difícil, é uma linguagem que tem 25 palavras reservadas, mas para você usar o poder da linguagem, que é a concorrência, você tem que começar a ver alguns conceitos. Eu recomendo, que nem eu disse, o livro tem o conceito de canal, de contexto. Eu não mostrei muito aqui, porque vocês vão ver no repositório que é um pouco antigo e nem tinha contexto. Contexto é algo que vem depois, mas contexto é algo bem importante. Muito das coisas que eu mostrei aqui podem ser aprimoradas utilizando contexto, para a gente conseguir ter um maior controle sobre um tempo de espera. Aquele momento que eu mostrei, por exemplo, que a publicação demora 1 minuto, 1 segundo, ele tem uma deadline, eu poderia ter aplicado um contexto ali, tá? Mas o que eu queria mostrar mesmo é essa filosofia Go e falar para, quando vocês estiverem programando Go, pensem na filosofia Go.
Tentem não seguir por aquela linha de mutex. Não é que não vai usar, em alguns momentos você usa esses primitivos de sincronização de processo, mas entendam que é diferente. A Go rotina, ela não é um processo, ela não é uma green thread. O Go tem um scheduler que é dele. A runtime do Go ela é bastante poderosa e como ele foi construído em cima dessa filosofia do CSP de comunicar, e isso daqui é uma frase do Rob Pike, um dos criadores da linguagem, que é: não comunique por compartilhamento de memória. Então, ou seja, não deixe uma área de memória em que dois processos acabam se comunicando por ela, mas sim compartilhe memória por comunicação, que é o que vocês viram. Eu uso canais para mandar valores entre as minhas Go rotinas. E era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado, pessoal.